Parada dos Esportes. São 18 horas e 28 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes. Hoje o nosso entrevistado é o técnico do São José, Ricardo Costa. Na última vez conversamos com ele, praticamente já como técnico do São José, mas a condição não estava oficializada. Ainda havia por parte da diretoria aquela condição de uma última conversa e depois sim o anúncio oficial. Pelo menos hoje a gente pode falar com você na condição de técnico da Águia do Vale, você voltando depois de ter feito um excelente trabalho em 2018 e agora para buscar aquilo que acabou faltando, que foi o acesso a 2 temporadas. Prazer falar com você de novo, viu, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Valdecir. Prazer poder falar novamente com vocês. Muito feliz, né, com esse acerto, voltar aqui no time grande, né, de tradição, uma torcida maravilhosa. Então a gente está muito feliz de volta, né, poder fazer um bom trabalho, né. Acho que nossa intenção é realmente tentar apagar o que aconteceu em 2018, né, que a gente não conquistou o nosso objetivo faltando pouco, né, e agora trabalhar para que a gente possa, em 2020, sair muito feliz, né? Ficar feliz e conquistar um acesso. Na entrevista anterior, você dizia que tinha a opção de continuar no Capivariano, time que vai voltar a jogar agora na Série A3, com grandes chances de classificação à reta decisiva, e que também teria a opção de trabalhar em um dos times das divisões aí do Campeonato Brasileiro. Com essas equipes, você conseguiu conversar bem para vir para São José dos Campos, com a cabeça numa boa, sabendo que fez mesmo a escolha certa, Ricardo? Sim, você. A gente realmente teve até propostas até de manter o Capivariano, né, que vai manter até a mesma base de jogadores lá. Então, assim, a gente pesou na balança, né, vários fatores. Primeiro fator é a questão de projeto, né, o projeto foi apresentado pela diretoria, né, pelo Robertinho, pelo nosso presidente. Foi um projeto que realmente que o São José chegue às divisões maiores, né? Então isso tomou ali naquele momento, a tomada de decisão foi realmente nesse quesito que a gente pudesse fazer um projeto a longo prazo e de sucesso, né? Com pessoas sérias, pessoas honestas. Então pesou bastante também a camisa do São José nesse momento. Bom, é claro que ninguém ganha mandando ofício para o adversário, né? Se você chegar com um time bom, com um técnico ganhador como você, com uma diretoria que cumpre os compromissos e tal, você tem grandes chances. Mas para dar uma largada boa nesse campeonato, se não for assim, acho que fica muito difícil, né? Você que é um especialista de bezinha, não dá para ficar inventando, acreditando que com um trabalho humilde dá para chegar lá, né? São casos raros, assim, tipo Mantiqueira de Guaratinguetá em 2017, não, Ricardo? Realmente, a divisão ela é bem complicada, né? Primeiro que de 40, né, que é a média de clubes que entram nessa competição, de 40 sobe 2, né? Então, é uma competição muito difícil, muito longa, né? Talvez esse ano mude bastante até o formato, a maneira, né, de compor os grupos, né? Vai esperar que ocorra, né? Que a federação, de forma oficial, passe para a gente como vai ser o modo de disputa, mas é uma competição que você tem que realmente aliar tudo que for preciso para você ter sucesso, né? Então, uma divisão sub-23 já muda bastante, né? De uma competição que é liberada a idade. Então, tem vários fatores que você tem que realmente saber ali lidar e construir, né? Na verdade, para você ter o acesso, você tem que construir as coisas, principalmente nessa divisão que é bem complicada. Agora, na Série A1, quando o Paulistão foi retomado, que eram apenas 2 rodadas da fase de classificação e depois
quartas de final e semifinais de rodada única, só 2 jogos para os finalistas, todos se comprometeram a um confinamento, né? Os jogadores chegavam, faziam um teste inicial contra a Covid e ficavam até o final da participação do time nos jogos. Quem ia sendo eliminado ia caindo fora e quem ganhava classificações e avançava seguia adiante. Até houve depois aquela discussão entre Corinthians e Palmeiras, porque o Corinthians pegou o elenco dele inteiro e manteve guardadinho lá no CT, com todas as condições e coisa e tal. E o Palmeiras chegou a liberar os jogadores em determinado momento para que eles pudessem rever os familiares, para sair um pouco daquele ambiente de confinamento. Na A2 agora, o Taubaté foi obrigado a fazer a mesma coisa, do estádio para o hotel, do hotel para o estádio, e deu certo, porque o Taubaté ontem teve os resultados dos exames chegando e nenhum jogador, ninguém ali dos 38 testados surgiu como positivo, todos estão liberados. Agora para um campeonato que vai começar, não para um campeonato que estava em andamento. O que você espera em termos de protocolo de segurança e como é que você enxerga essa necessidade, às vezes, de manter todos vocês, né, comissão técnica e jogadores, por um longo período ali juntos, confinados praticamente, Ricardo? Bom, eu acho correto. Eu acho que o protocolo que a Federação Paulista fez deu bastante sucesso, né? Somente nessa parte do campeonato final, do Campeonato Paulista, né, que não viu poucos casos aí, então eu acho que deveria se manter. Nós estamos vendo os problemas que vêm ocorrendo no Campeonato Brasileiro, né, pelas distâncias é um pouquinho mais complicado, né, você guardar as pessoas, mas eu acho que tudo que for de proteção, né, segurança para o atleta, comissão, familiares, funcionários, eu acho que a federação deve adotar todas essas regras para proteger, né? Acho que a proteção de vidas nesse momento ainda é importante. Então, assim, eu acho que foi de sucesso, deveria ser mantido. Eu sei que é difícil, nós estamos falando de segunda divisão, pouco dinheiro, mas eu acho que apenas as equipes que realmente consigam cumprir o protocolo, eu acho que deveria entrar. As que não tiver condição, deveria esperar o outro ano, né? Que vai estar com certeza mais tranquilo para entrar. Então, acho que deveria haver essa consciência de todas as equipes. A gente vê que a federação acena agora com uma primeira fase de grupos menores, com 4 times, seriam quadrangulares, cada quadrangular com 6 rodadas, talvez em 2 semanas, um pouquinho mais, já se faça essa rodada, esse quadrangular acontecer e bola para frente, né? Agora, mesmo assim, com aquele período de pré-temporada, com confinamento, com 6 datas de competição, nós tínhamos 42 times, como tivemos agora aí na última videoconferência. Você acredita que todos os 42 vão querer mesmo participar do campeonato? Ou depois da reunião de amanhã, quando eles souberem que protocolo é esse, vai ter gente pedindo para descansar e só voltando no que vem, Ricardo? Como a gente conversou, né? Eu acho que se você tiver consciência, né, e saber que não vai cumprir o protocolo, tem muita equipe que não vai conseguir cumprir esse protocolo, né? Mas a gente fica até preocupado, né, pelo número dessa quantidade de clubes que vão querer entrar e não vão ter condição e complicar uma competição inteira. Então, vamos esperar, né, que as pessoas sejam conscientes nesse momento. A gente sabe que o momento é difícil, mas a gente espera que realmente só as equipes que tenham condição, que é o caso do São José, né, possam entrar na competição. Nem que venha 10 equipes ou 8 equipes, porque vai precisar realizar a competição, a federação vai ter necessidade de realizar, até pelos acessos, né, e os descensos que vão ser nas competições acima, né, Série A3, Série A2. A gente espera, vamos aguardar que esse protocolo ele seja realmente para quem tenha condição de realizá-lo. Até porque tem aquele detalhe, né? A Federação Paulista sabe muito bem que se um campeonato começar a apresentar problemas e pipocarem aí casos, as autoridades de saúde podem até exigir uma decisão drástica de suspensão. Então tem todo esse risco aí, a responsabilidade de cada participante, ela é redobrada, não só com o próprio time, mas como também contra os adversários. Até porque também seria algo até injusto você
ter um time que trabalhou de acordo com o protocolo, aí você vai enfrentar um adversário que tem 2 ou 3 infectados, e no dia seguinte você perde 10 jogadores por causa disso também. Atrapalharia tudo, não, Ricardo? Muito, totalmente. Acho que e a gente sabe que vai ter equipes que vão entrar, mesmo assim, vai ter equipes que vão entrar que realmente não tem a mínima condição de uma estrutura para dar para o atleta, né? Então, enfim, é a segunda divisão, a gente conhece já, que a federação possa, né, ali, não sei como que vai fazer nesse trâmite de poder travar uma equipe ou outra que não apresente as condições, e realmente, né, você vai fazer tudo, vai investir dinheiro, vai gastar dinheiro, e aí, por causa de uma irresponsabilidade, pode-se travar uma competição inteira, né, e pessoas que não tem nada a ver ser prejudicadas. Então vamos aguardar e vamos esperar que todo o protocolo seja exigido e cumprido. Bom, agora chegando no seu trabalho, você sempre mostrou que é um técnico que sabe da importância de começar o campeonato já ganhando pontos, já criando uma campanha positiva para ter vantagens ou não ter desvantagens lá no final. Agora, em uma competição que antes teria na primeira fase 14 rodadas, com 12 partidas para cada um, e agora pode ter a metade dos jogos, apenas 6 em um quadrangular, aí não há margem para enganos, não, Ricardo? O time que começar titubeando, que entrar naquela de que com o decorrer dos jogos esse time vai crescer, talvez quando cresça já desapareça também eliminado, né? É uma competição diferente de todos os anos que tinham 40 equipes, era dividido em grupos maiores, é uma competição curta, já inicia curta, eu sempre falei isso. Venho falando isso, vai ser uma Copa do Mundo, na verdade, né, na Bezinha. Então, jogos, como você disse, talvez grupo de 4, grupo de 5, já ouvi falar, mas assim, a gente realmente não sabe o que pode ocorrer ainda, e depois mata-mata. Então, é uma Copa do Mundo, você não pode, como você citou, entrar meia boca, você já tem que entrar para conquistar os pontos, né, é o número para você classificar. Somente é quadrangular, você tem que ganhar os jogos em casa, né, e pelo menos uma vitória fora. Então, assim, é complicado, não é fácil. Então, em 6 jogos aí, no mínimo, você tem que ganhar 4 para ter certeza de classificação. Então, você não pode entrar mole, tem que entrar já firme. Acho que o tempo de preparação é pouco, né, pelo o histórico de competição, jogadores aí 5 meses parados, então tem tudo isso, né, que a gente tem que conseguir fazer o melhor no nosso dia a dia, quando a gente iniciar, para poder tirar o melhor do atleta ali no início da competição. Todo técnico gosta de 2 ou 3 jogos treinos antes da estreia, às vezes até qualificando os adversários numa ordem crescente ou decrescente e tal. Como será agora, diante dessa necessidade de confinamento, sem jogos treinos? Atrapalha demais o jeito de trabalhar do Ricardo Costa? Muito, muito, né? Você me conhece, sabe que eu gosto de fazer alguns jogos treinos, sim, isso dá muita referência para o início do trabalho, a gente consegue corrigir, né, alguns defeitos ali na pré-temporada, então é muito importante, né, não é o resultado em si, mas é a maneira de se comportar, né, a evolução da equipe. Então a gente não vai ter esse tempo, infelizmente, nós vamos ter que, quando sair tudo liberado, né, a federação liberar, a gente voltar aos treinos, a gente vai ter que fazer o protocolo e no início e tentar ali no máximo, né, pelo tempo que a gente vem observando, pelo menos um jogo treino, né, para que a gente possa ter uma referência legal para não iniciar zerado, né, então, mas atrapalha bastante, sim. Vai ter que encontrar uma bolha aí para descolar um adversário e fazer um jogo treino com os protocolos. Realmente vai dar dor de cabeça para vocês aí na hora de fechar a pré-temporada. Agora, também em termos de montagem de times, por exemplo, o Lucas Lima, atacante, disse que está voltando. A diretoria não confirma oficialmente, não sei se você pode falar a respeito, mas a gente já tem aqui o Lucas Lima, por exemplo, como um jogador certo.
jogador que você conhece bem, subiu com você no ano passado no Marília, quase subiu com você no ano retrasado aqui no São José, no ano anterior, em 2017, chegou às finais festivas contra você, subiu com o Mantiqueira e você subiu com o Esporte Clube São Bernardo. Você tem trabalhado com jogadores que já conhecem a sua forma de atuar ou que pelo menos têm características que não vão exigir muito tempo de adaptação e até para suprir também essa falta de treinamento, Ricardo? Em relação à primeira pergunta do Lucas, né, vamos deixar para o presidente, ele que vem conduzindo isso, a questão de contratos e pré-contratos, né, a gente também não pode ficar falando muito o nome de jogador, porque a gente sabe como que funciona, né, somente a Bezinha, né, a gente fica de olho no que a gente vem fazendo, às vezes a gente fala o nome de algum atleta, outro time vai lá e quer contratar só porque a gente falou do nome, então assim, a gente tenta trabalhar no possível e o presidente que anuncia no momento certo aí para vocês, né. Mas assim, lógico que se a gente conseguir trazer alguns jogadores que já trabalhou, né, que conhecem o perfil de trabalho, é muito mais tranquilo, principalmente nessa montagem, nessa loucura que vai ser a Bezinha esse ano. Mas a gente tem um perfil já traçado também, alguns outros atletas, né? Somente a gente preza muito a parte técnica do atleta, né? E entendimento de jogo. Trabalhar com jogador inteligente é fácil em qualquer modelo de jogo, né? Agora, lógico, é difícil você manter uma base na Bezinha de atletas que trabalhou, porque cada ano vai renovando, né? Ano passado foi 96, esse ano 97, né? Idade de nascimento. Então você vai perdendo atletas aí que dentro do seu trabalho, que já trabalhou há algum tempo, acaba perdendo infelizmente. Então, mas eu acho que a gente, como tem esse perfil traçado de alguns atletas que a gente gosta, a gente vai monitorando aí outras competições, outros campeonatos, né? Outras equipes para poder a gente formar um grupo vencedor aqui. Na semana passada até falei para o Edmar Costa, o gerente de futebol, seu irmão, diz aí que o Ricardo Costa tem interesse no Valtencir Vicente, porque aí eu vou receber algumas propostas boas, com certeza, né? Não, o Valtencir está de parabéns pelo trabalho, né? A gente tá louco, mesmo fora do São José, a gente acompanha, né? Então, tá de parabéns, com certeza, você merece. Você é um grande profissional e está muito bem aí. Eu dei o exemplo porque eu sei que nesse mercado, nessa reta final aí de aquisições, se alguém ouvir falar que o São José está interessado no jogador X, esse jogador foi avalizado pelo Ricardo Costa. E assim é um jogador que pode ser interessante também para o time B, C ou D. Então alguém vai correr atrás. E alguns vão até tentar atravessar um negócio que o São José já tem engatilhado. Porque a gente sabe que funciona assim e entende essa condição aí de se precaver, de só divulgar as contratações que já estiverem devidamente certas e no momento certo. Bom, Ricardo, você sabe, rádio tem um intervalo aqui, 18 horas e 45 minutos. Você pode continuar a conversa daqui a pouco comigo, sem problema, tudo bem? Sem problema, estamos aí. Já voltamos. Dos esportes. São 18 horas e 48 minutos, nós estamos conversando com o técnico do São José, o Ricardo Costa. Bom, amanhã tem essa reunião aí que vai definir os protocolos. Suponhamos que algum clube não queira investir numa estrutura própria para preservar os seus atletas. E pense da seguinte forma: bom, eu vou lá no São Paulo e alugo, entre aspas, um sub-23 do São Paulo. Lá eles estão bem protegidos, São Paulo cuida bem da garotada, dos seus novos talentos. Talvez não tenha o Campeonato Brasileiro Sub-23 por causa da pandemia, vai querer colocar essa rapaziada para jogar, eles sobem no ônibus, vestem o uniforme do meu time e bola para frente. Você chegou a ouvir algo parecido, com alguém já pensando nessa condição diferenciada de, entre aspas, jogar com parceiros alugados no campeonato, Ricardo? Olha, você fala a verdade assim, dessa maneira, com times maiores, não, né? Até porque a gente sabe como que é um pouco mais difícil, né? Essas próprias equipes liberarem os jogadores. Mas pode acontecer. Eu já fiz isso, né? Lá em 2016 com a Portuguesa Santista, junto, porque era mais fácil, né? Era o clube da cidade, a gente conseguiu
uma base boa do Santos e conseguiu montar um grande time. Pode acontecer, mas eu não ouvi ninguém falar, né, num nível de time grande, mas alguns clubes vão acabar emprestando alguns jogadores, sim, né, como a gente fica de olho no mercado sempre, a gente vê falar, sei que alguns clubes podem trazer alguns jogadores emprestados, mas um time inteiro eu não ouvi falar, não. Bom, você se lembrou bem, né? Portuguesa Santista e Santos confiável, né? Você estava lá, a diretoria era confiável, o Santos podia ter alguém dele sempre lá acompanhando treinamentos, jogos, tudo isso realmente faz efeito, é importante. Agora, em relação assim ao mercado atual nosso aqui para esse campeonato que vai chegar, continua aquecido? Você tem informações de concorrentes que também estão com pretensões interessantes e agindo bem no mercado, Ricardo? Sim, a gente acompanha bastante, né? Tem bastante pessoas que a gente conversa durante o dia e vê algumas equipes montando também, né? Com um poder financeiro muito bom, né? Tem equipes que a gente sabe que vem treinando também, né? Enfim, vários aspectos que a gente coloca algumas equipes aí num patamar bom para essa competição. Então, como a gente fala, temos que montar um time forte para ser ali imbatível e conquistar o acesso. Em 2018, o time que mais investiu foi o Comercial, que inclusive levou alguns jogadores que interessavam ao São José. E você conseguiu trazer para cá alguns jogadores que interessavam ao Comercial, mas trouxe para cá por ser o São José, por ser você no comando, tudo isso funcionou também. Nessas tentativas aí de negociações de jogadores, você tem disputado jogadores com outros times, perdeu muita gente, ganhou mais do que perdeu, tá acirrada a disputa nesse momento, como foi em 2018, Ricardo? Os bastidores são divertidos, viu, você? É difícil, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Mas, assim, lógico, tem algumas equipes, né, que vêm montando um padrão, assim, né, principalmente jogadores da divisão, que é o 15 de Jaú, né? Também está com um poder financeiro muito bom lá. O Bandeirantes, o Vossen de Assis, né, que tem um projetinho legal, né? Alguns clubes que realmente estudaram a Bezinha esse ano, que é o 15, o Bandeirantes e o Vossen, são clubes que estudaram bem a Bezinha, levaram pessoas que conhecem bem a divisão. Tem outras equipes ainda que podem movimentar, o América, tem algumas equipes que a gente está esperando, né, essa liberação da federação para realmente ver, porque às vezes trabalha quietinho, a gente vai ver a hora que entra no bid, né, os jogadores. Mas assim, essas divididas são legais. Graças a Deus a gente está ganhando mais do que perdendo esse ano. Isso é importante, o torcedor fica contente e eu acredito que ele terá boas surpresas quando finalmente a diretoria, não você, a diretoria resolver divulgar os nomes dos jogadores que estão sendo contratados. Por falar nisso, tem um calendário assim definido só no dia 8 de setembro, quando começarem as testagens da Covid, um pouquinho antes, algo já foi combinado, porque, quer ou não, vocês vão ser sempre questionados em relação aos nomes que virão, Ricardo. Sim, a gente tem que manter, né, esperar organizar a questão de calendário. Nós aqui nós fizemos uma reunião semana passada, né, com a comissão, já a gente está reunindo somente a parte física, né, a gente vem discutindo algumas coisas para que a gente possa trabalhar bem em cima desse calendário, né, e fazer o melhor possível, né. A gente sabe que a gente vai ter pouco tempo de trabalho, mas a gente vai estudar bem assim que liberar, né, foram feitos todos os protocolos e os testes, né, a gente vai vir forte, vai vir firme para iniciar a pré-temporada. Para finalizar, já agradecendo a sua participação aí, porque a entrevista foi longa, e o cachê seu é caro, a gente vai ter que depois negociar de novo, né, o cachê. No futebol de hoje aí é brincadeira, gente, o Ricardo está nos atendendo gentilmente, a gente fica brincando aqui e tem gente que leva a sério. Bom, a pergunta... no futebol que você tem visto aí, Campeonato Brasileiro, jogos principalmente da Europa, nessa reta final de Champions, coisa e tal, tem algo diferente que eles estão usando para compensar a paralisação da pandemia que você pode também utilizar no seu trabalho? Ou tem algo que você já viu que é melhor nem experimentar fazer porque já dá para ver que não dá certo, Ricardo?
Então, a gente procura falar com pessoas, né, que estão em nível bom, né, tem pessoas que trabalham no Palmeiras, que a gente tem conhecimento, a gente procura falar com o pessoal de São Paulo também, então assim, pessoas que é do meio, né, a maior preocupação nessa volta é a questão de lesão, né, na Europa também teve um bom número de lesão, então assim, nós vamos ter que ter muito cuidado, saber dosar a carga de treinamento dos atletas, né, infelizmente a gente não vai ter tanto tempo, né, para fazer uma adaptação, né, para que a gente possa gradativamente aumentando as cargas, porque esses atletas são 4, 5 meses parados, né, é um período muito longo, nunca se teve um período tão longo assim, né, atletas parados. Então, a preocupação maior, né, e o que aconteceu no início de alguns campeonatos foi isso, a lesão. Então, tentar usar essa parte aí que a gente vem conversando com alguns clubes, né, que tem uma estrutura melhor, mas que possa também nos orientar a questão de trabalho, né, para não perder atleta, né, que a preparação é curta, você já perde um atleta, esse investimento vai para o ralo. Então a gente tem que saber dosar a questão de carga e treinamento para que não ocorra e a gente possa fazer o melhor início de temporada ali possível para poder já entrar engrenado nessa Copa do Mundo aí. É verdade, até porque a primeira fase, se ela tiver 3 semanas, uma grave contusão muscular pode tirar o jogador da primeira fase inteirinha, né? Vai ter jogador que não vai nem voltar no campeonato se o time for eliminado. E aí também a necessidade de ter reservas, né? Um banco à altura, porque se perder alguém chave de uma engrenagem, o time não pode ficar ressentido também, né, Ricardo? Não, exatamente, eu acho que segredo nessa competição é você ter um elenco bom, né? Não só 11 jogadores, mas um elenco que possa te ajudar, até porque, como a gente ainda não sabe, voltando à questão de como que vai ser a competição, se é 4, 5 no grupo, mas a gente sabe que vai ser uma competição curta e de jogos um atrás do outro, então isso pode fazer a diferença se você tiver um elenco forte, um elenco preparado para suportar essa maratona de jogos. Você também consegue sair na frente. Bom, eu falei que era a última, acabou virando a penúltima por conta da sua resposta, então chega, muito obrigado, agradeço pela participação e pelo menos hoje conversamos com oficialmente técnico do São José para o próximo campeonato e que o único detalhe importante que ficou faltando, que foi o acesso, venha agora com você, tendo essa oportunidade de tirar o São José da 4ª divisão. Obrigado pela entrevista, viu, Ricardo? Eu que agradeço e coloco você sempre à disposição se precisar, né? Pode comunicar, a gente volta a falar com vocês aí. Eu agradeço e a gente possa realmente, em 2020, sair daqui com acesso, né? Ou seja, muito importante o São José, do tamanho e a tradição que não pode ficar nessa divisão. Valeu, falamos com o técnico Ricardo Costa do São José Esporte Clube. Bom, para o torcedor que sempre nos pergunta em relação a nomes, né? Vale lembrar, o São José já tinha 5 jogadores em pré-temporada quando a pandemia chegou. Então, Gustavo Belli, goleiro, Gustavo Queiroz, meia, e os atacantes Bruninho, Lucas Souza e Denner Silva já estão praticamente contratados. Eles já estavam aqui antes da pandemia parar tudo. Depois, 4 jogadores, quando se desligaram dos times que estavam defendendo na Série A3, eles lá no desligamento avisaram que estavam de saída porque viriam jogar no São José. Então, estão também nessa lista que nós podemos colocar de praticamente contratados, o goleiro Matheus Lopes, que vem do Paulista de Jundiaí, o Micael, ex-meio-campo do Marília, o Igor Meneghel, que é lateral esquerdo, que também estava no Marília, não subiu no ano passado, mas jogava por lá. São esses jogadores e mais o Lucas Lima, que fez questão aqui de dizer para o torcedor do São José que estava de volta. Então já são 9 nomes. Mas se você pergunta hoje para o presidente Celso Monteiro, para o gestor de futebol Robertinho da Padaria, eles vão dizer que ainda não tem nada definido, nada contratado, que eles estão esperando a oficialização do campeonato, esperando a federação liberar a divulgação dos projetos de cada uma das equipes, coisa e tal. E, é claro, também há outros jogadores que o São José já deve ter até mesmo com o contrato assinado, mas ainda não divulgou, ou então tem apalavrado, mas não quer divulgar para não despertar o interesse de concorrentes. Mas a gente sabe muito bem, deu para ver
que pelo o ritmo da conversa com o técnico Ricardo Costa, ele parece tranquilo. Se fosse um treinador que ainda não estivesse com a coisa bem encaminhada, não ficaríamos aqui conversando durante todo o tempo. Bom, daqui a pouco tem a nossa live.